Olá, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos aprender a trabalhar com as achuras, ou seja, como que a gente utiliza o comando RET. O comando RET, ele serve para que a gente insira achuras dentro de um desenho. E o que são as achuras? As achuras são elementos que ajudam a dar destaque para alguma parte do projeto. Ou seja, se eu estou trabalhando aqui com um projeto de interiores, por exemplo, eu posso identificar que esse painel ele tem um tipo de tecido diferenciado. Então, para isso, eu posso trabalhar com uma achura nesse elemento aqui do meu desenho para dar destaque. Assim como acontece, por exemplo, em alguns detalhamentos, existem algumas achuras que são feitas em peças, existem algumas achuras que são feitas em cortes, para indicar, às vezes, uma estrutura. Então, aqui nós vamos trabalhar com um elemento bem simples para que a gente possa identificar como que a gente trabalha com achuras. Eu encontro o comando RET aqui na aba Home e novamente no painel Draw, tá? Esse ícone aqui é o meu ícone de achura. Novamente, eu posso trabalhar com o RET, o gradiente ou o boundary, tá? Eu primeiro vou trabalhar com o RET, depois a gente vê os demais. Clicando sobre ele, eu abro aqui um novo painel, que aparece a partir do AutoCAD 2011, na verdade, que é o painel RET Creation. É uma aba nova dentro do meu AutoCAD, tá? Dentro dessa interface. Então, dentro dessa aba, eu tenho alguns parâmetros das achuras que eu posso trabalhar. Por exemplo, eu posso escolher aqui o tipo de achura que eu quero trabalhar. Então, todas aquelas achuras que antes apareciam numa caixa de diálogo, elas agora estão aqui. Eu quero trabalhar com uma achura de tijolo aparente, ela está aqui, achura de concreto, ela está aqui. Nesse meu caso aqui, eu vou procurar uma achura que tenha um pouco a ver com aquilo que eu vou trabalhar, que é essa achura aqui listradinha. Essa achura, ela tá com um ângulo de 45 graus e ela tá também numa escala muito grande. Então, vamos ver como é que a gente trabalha para que a gente consiga identificar uma escala e um ângulo correto para essa nossa achura? Como eu já tenho uma pré-visualização dessa achura aqui no meu desenho, porque tudo no AutoCAD de 2013 tem a pré-visualização, eu posso indicar aqui que eu quero uma escala de 0,1 nessa minha achura e um ângulo de 45 graus. E vamos ver como é que ela aparece aqui. Agora ela está um pouco mais dentro daquilo que eu quero trabalhar, mas a escala dela ainda não está legal. Então, eu quero uma escala de 0,01. E agora, vamos ver como é que fica. Ó, agora sim, ela está indicando um tecido listrado como eu gostaria que ficasse. Aqui eu estou só com a pré-visualização. Se eu clicar dentro do meu elemento, aí sim eu consigo trabalhar com essa achura. Inclusive, ó, eu posso escolher outras partes. Eu selecionei uma, mas eu posso selecionar outras partes do meu desenho, se eu quiser. Como eu não quero, eu teclo Enter para finalizar o meu comando. Quando nós selecionamos uma achura, nós podemos ver que essa aba RET Editor aparece novamente. Então, se eu quiser fazer uma modificação nessa minha achura, eu posso, por exemplo, eu quero modificar a cor da achura. Então, eu posso modificar apenas clicando sobre ela, não preciso entrar no comando novamente, tá? Se eu quiser modificar o tipo de achura, ó, se eu passo o mouse em cima das achuras, eu vejo como que essas achuras ficariam se eu selecionasse elas para o meu painel, tá? Então, essas modificações são fáceis da gente visualizar com a pré-visualização do AutoCAD. Nós podemos também trabalhar com uma achura que, ao invés de ser feita em linhas, ela é feita com uma coloração gradiente. Então, eu deleto aqui essa minha achura e entro novamente no comando RET
Se eu quiser trabalhar com o gradiente, eu escolho aqui, ó, gradiente. Ela vai trabalhar com uma transição entre duas cores, tá? Então, eu posso escolher que tipo de gradiente que eu quero, tá? Eu quero um gradiente, por exemplo, do magenta para o branco. Então, eu quero que isso seja um tom de rosa, aqui. É a mesma coisa que se eu selecionasse aqui diretamente, tá? Eu posso selecionar aqui, eu quero ela do centro, de baixo para cima. Eu tenho várias opções aqui de tipo de gradiente que eu quero trabalhar, tá? Tem algumas opções aqui. É a mesma coisa que se eu estivesse trabalhando com o painel Hatch Creation ou com o painel Hatch Editor, tá? Selecionei, teclei Enter e finalizo essa achura aqui. O que que acontece? Essa achura, quando eu plotar o meu projeto, ela vai ficar assim, essa transição de cores, tá? Só que ela, num projeto muito grande, pesa um pouco mais do que as achuras em linha, tá? Então, quando forem escolher o tipo de achura, é bom considerar o tamanho do projeto, se isso não vai ficar muito pesado, se não tem uma outra forma de fazer esse destaque, mas é uma opção para a gente trabalhar dentro das achuras. Nessa aula nós vimos como trabalhar com o comando Hatch e as variações que eu tenho dentro desse comando, trabalhando com os painéis de edição, Hatch Editor ou Hatch Creation de criação. Então, se eu quiser modificar, fica bem fácil, basta utilizar as opções que eu tenho aqui.